Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde. Canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. E vamos de Palmeiras, né? Nossa paixão. Bora. Ontem eu estive lá na Palestra Itália, eu já tenho até o vídeo, vou botar algumas imagens aqui para vocês verem. Muito legal, foi muito divertido, tá? É a primeira vez que eu vou até a Palestra Itália para conversar com a galera, para trocar ideia, né, para fazer esse trabalho para o canal. Né? Eu sou torcedor de arquibancada mesmo, então eu vou sempre no estádio, conheço bastante gente. Mas foi muito legal fazer esse trabalho. O que eu acompanho e vejo de outras pessoas falando é que assim, é sofrido, a galera passa e xinga, e dá tapa, e não sei o quê. Cara, eu não tive nada disso, não passei por nada disso, a primeira vez, né? Vamos ver nas próximas. Mas eu não tive nada disso, achei que a galera tava animada, foi super receptiva. Bastante gente parou para conversar comigo, até assim, fora das câmeras, sabe? Tipo, e aí, o que você tá fazendo? Pô, boa sorte, sucesso. Achei bem legal, bem legal. Foi uma experiência bem legal e faremos novamente, tá? Cara, e eu tava lá, ó, o pessoal da JH tava comigo lá e a gente esqueceu de fazer o vídeo com eles. Mas eu vou deixar o link aqui, ó, JH, brindes personalizados, levaram lá algumas luminárias e a galera em cima, é pra vender, como é que é, quanto que é, onde compra, foi muito legal. Acho que até por isso que a gente acabou não filmando, porque eles ficaram dando tanta atenção ali pra torcida, né, e eu fiquei ali filmando, a gente acabou esquecendo. Mas foi muito bom, foi show de bola, e vamos voltar lá outras vezes, né? Eu fiquei antes da barreira, como eu cheguei mais tarde, né, eu não cheguei o ideal seria ter chego lá umas 5, 6 horas da tarde. O ideal era ter ido de manhã, almoçado por lá, vivido lá, passeado, né? Passar o dia inteiro lá como bom palmeirense, mas né? Tinha outras atividades para fazer. Mas foi muito legal, tá? Foi muito legal. E, cara, ainda que o jogo já tenha, né? Já tenha acontecido, entra lá no vídeo, nesse vídeo, assiste lá que você vai ver. É muito legal. Puta, foi muito show de bola. E ainda o mais legal, assim, no final, né, perto de encerrar ali as minhas atividades, porque eu também queria assistir o jogo, né, óbvio. A galera começou, né, uma muvuca, e aí eu falando lá, a galera, valeu, tal, e a galera... Bom, muito legal, muito legal, muito legal. Vamos falar um pouquinho do jogo, né, meu Deus, que jogo sofrível! Foi terrível, hein? Nossa Senhora! Olha, quem assistiu o jogo inteiro, no começo do jogo tava ruim e no final do jogo parecia que tava no começo. Não, tá, foi ruim ontem. Nossa, foi ruim. Mas ok, serviu pro Abel fazer várias experiências. Ele experimentou o Mikael ali mais como um lateral esquerdo. Por quê? Porque a gente tem, né? A gente tem o Piquerez na lateral esquerda, mas mais um pouco ali, mais, né? Centrado na esquerda. Porque a gente tem o Piquerez e o Jeff até acabou de chegar, então vai que acontece qualquer coisa com o Piquerez, precisa de alguém ali, né? Ele testou uma coisa que eu queria que ele tivesse testado, e realmente ontem até na escalação do jogo, na nossa escalação, né, na minha escalação aqui, não a escalação que eu achei que o Abel escalaria, mas a escalação que eu teria escalado se fosse eu o treinador naquele momento. Colocar o Alan como segundo volante, ele testou o Alan como segundo volante. Cara, não dá pra dizer que o Alan foi mal como segundo volante, até porque ele foi o melhor jogador da partida, e na coletiva de imprensa o Abel explica por que tirou ele, porque todo mundo ficou com a dúvida, cara, como assim o melhor jogador do primeiro tempo, o único cara que fez qualquer coisa no primeiro tempo, o Abel tirou? Aí o Abel explicou, por ele ser um jogador jovem e ter levado o amarelo, ele não queria correr o risco de de ter um jogador expulso, né? De repente, em um ou em outro lance, o jogador perder a cabeça, né, e fazer uma falta mais dura, o juiz chegar e dar o segundo amarelo e o vermelho, e aí o Palmeiras ficar com um a menos e ter que ficar correndo atrás do prejuízo. Então, né, acho que foi uma decisão acertada. Lógico, todo mundo queria ter visto um pouco mais do Alan no segundo tempo,
Até porque normalmente o segundo tempo do Palmeiras é melhor, porque o Abel consegue arrumar o time, mas não deu, né? Cara, fora isso, uma cabeçada do Alan no primeiro tempo ali na trave, não teve nada. Não teve nada. Vi e revi por várias e várias vezes o lance do gol do Universitário anulado e de verdade eu não anularia o gol. Eu acho que foi gol legal, de verdade, tá? Isso quer dizer que o Universitário foi roubado? Não sei. Não, acho que foi roubado não, acho que a arbitragem é ruim. E aí a arbitragem é ruim não é só no Brasil, né? É em todo lugar. É. Não, mas eu de verdade acho né? O que aconteceu? O Everton falou que o jogador atrapalhou a visão, tal. Cara, acho que não atrapalhou. Mas como ele estava ali na frente, enfim, aí leva a crer, né? Dá a entender. Eu não teria anulado não, tá? Não teria anulado não. Mas é isso. Cara, qual que é o ponto positivo disso? Eu acho que tem 2 pontos positivos do jogo de ontem. O primeiro é o Abel conseguiu enxergar e entender que aquilo que ele testou não dá certo. É isso. Não dá certo. O que ele testou, os testes que ele fez ontem não funcionaram. Não dá certo e não tem mais como fazer isso. Simples, isso é positivo. Porque a gente sabe o quanto o Abel, por várias vezes e por vários momentos, foi teimoso em várias coisas. Então, mostrou para ele que não dá para aquilo que ele gostaria de fazer, não dá para fazer, né? Ele até diz na coletiva que ele queria testar o Alan ali como segundo volante, como 8, para entender se não precisaria ir ao mercado buscar um jogador, mas ele chega à conclusão que sim, ele precisa ir no mercado buscar um jogador, e é isso. Né? E o segundo ponto que é importante destacar de positivo do jogo de ontem é que estamos classificados às quartas de final da Libertadores da América. Às quartas de final. Vamos pegar o River Plate. River Plate que ontem empatou, né? River Plate que ontem empatou em 1-1 com o Libertad. Lógico que todo mundo estava torcendo pro Libertad, porque o Libertad, apesar de uma tradição absurda, ele é mais fraco, né? Ele se impõe menos, vamos dizer assim, do que o River Plate numa quartas de final ou numas oitavas de final. Mas o River Plate empatou em 1-1, com um jogador expulso, inclusive. O River Plate empatou em 1-1 e levou o jogo para os pênaltis, levou a decisão para os pênaltis e nos pênaltis ganhou de 3-1, tá? Fez 3 gols e o Libertad fez apenas 1 gol. Então esse é o cenário. Mais para frente, esse próximo jogo Palmeiras e River, ele acontece só no dia 17, tá? Só no dia 17, ainda tem o horário a confirmar. Acontece lá no dia 17, tá? No mesmo dia, essa data, eu tô vendo aqui a tabela, eu acho que essa data vai mudar, tá? Essa data pode ir pro dia 18 ou para uma outra semana, enfim. Por quê? Porque no mesmo dia jogam Vélez, Sarsfield e Racing. E o Racing e o Vélez Sarsfield são da Argentina, então não daria para jogar Vélez, Racing e River. 3 times argentinos jogando no mesmo dia. Acho que não. Se fosse aqui no Brasil, eles não fariam isso, tá? Então pode ser que mude a data. Mas no dia 17/9 é o primeiro jogo das quartas de final lá na Argentina, River Plate e Palmeiras. Então mais perto do jogo eu trago uma análise do River e uma do Palmeiras, né? Até porque a gente tem aí um tempinho para isso, né? E muita coisa pode acontecer tanto com um quanto com o outro, para a gente pegar uma análise um pouco mais próximo do real, tá? E olha como ficaram as quartas de finais. Flamengo enfrenta o Estudiantes, tá? Estudiantes que
Estudiantes se classificou. Cadê? Estudante. Olha, olha. Aqui, ó. O Estudiantes se classificou. E como ficaram as quartas de finais da Libertadores? Elas ficaram desta maneira: Flamengo contra Estudiantes, LDU de Quito contra São Paulo, Vélez Sarsfield contra o Racing e o River Plate contra o Palmeiras. O Flamengo se classificou em cima do Internacional, né? A gente acompanhou. E o Estudiantes se classificou em cima do Cerro Porteño, tá? A LDU de Quito, vamos deixar a LDU por último. O São Paulo se classificou contra o Atlético Nacional, tá? Time forte, o São Paulo passou. E o Vélez Sarsfield se classificou em cima do Fortaleza e o Racing em cima do Peñarol, tá? E aí, e o Palmeiras e o River Plate, cadê o River Plate? O River Plate se classificou em cima do Libertad, a gente já falou, e o Palmeiras em cima do Universitário. E o último, né, a gente falar, que não foi o último a se classificar, mas o último a gente falar da classificação foi a LDU. LDU de Quito classificou em cima do Botafogo. Botafogo é só um bairro, né? Caraca, a LDU eliminou ontem o Botafogo por 2-0. E agora o São Paulo enfrenta a LDU. Cara, o esquema de jogo da LDU é assim, é batata. A LDU sai para jogar fora, para empatar ou perder de 1-0, porque jogando em Quito, se eu não me engano, são 3.200 metros de altitude. Jogando em Quito, não dá para ganhar dos caras. Então, se o São Paulo, e vamos torcer para que não, se o São Paulo quiser fazer alguma coisa contra a LDU, vai ter que fazer em casa. A sorte do São Paulo é que o São Paulo, como teve a segunda melhor campanha, ele decide em casa. Então ele joga fora com a LDU, primeiro jogo lá, e o segundo no Morumbi. Então no primeiro jogo, o São Paulo vai ter que meter uma retranca, tentar ali empatar, fazer, sei lá, perder de pouco, qualquer coisa mínima possível, ou ganhar de 1-0, enfim, dá para tem chance, tem condições de ganhar. O São Paulo não é um time ridículo, o São Paulo é um time mais ou menos, meio de tabela do brasileiro, tá? Mas dá para buscar. Já a LDU tem que fazer tudo o que puder no primeiro jogo para no segundo jogo, na volta, segurar o resultado aqui. Basicamente esse é o cenário. E John Textor e Botafogo, hein? Caraca! E fora, ó, John Textor, ele tem muita grana, mas ele administra muito mal a grana que ele investe no Botafogo. O Botafogo tem quase 1 bi de dívidas com jogadores. Fica atento aí, hein? Fiquem atentos aí. Mais pra frente a gente vem falar mais do Botafogo aí, porque o cenário do Botafogo não é bom não, hein? Não é bom não. É o Botafogo que nesse momento disputar real mesmo, ele disputa só a Copa do Brasil. Brasileirão ele tá em quinto, sexto, alguma coisa assim, mas já tá bem atrás dos 3 primeiros, que são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Claro, ainda tem muitos jogos, dá para chegar? Dá para chegar. Se o Botafogo ganhar tudo e os 3 primeiros irem caindo, né? Dá para chegar. É mais difícil. E Libertadores está eliminado. Tá? Então sobrou a Copa do Brasil e eu acho que o Botafogo até vai forte para a Copa do Brasil sim, porque ele é um dos melhores ali, né? Se eu não me engano o Cruzeiro também tá. Então basicamente tá ali disputando. Botafogo. E a gente vai para a sequência do Palmeiras, né?
que é jogo contra o Sport Recife, né? Mando do Palmeiras, segunda-feira, às 19 horas, lá no Allianz. Então, segunda-feira, 19 horas, no Allianz Parque, estaremos lá. Palmeiras e Sport Recife, pela 21ª, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Brasileirão Série A, piriri. 21ª rodada. Tá? Então, Palmeiras que tem 39 pontos com 18 jogos. O Flamengo tem 43 com 19 jogos, né? E o Cruzeiro já fez 20 jogos e tem 38 pontos. Então, o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, estando a 1 ponto à frente. E o Palmeiras tem 1 jogo a menos do que o Flamengo, tá? Basicamente, esse é o cenário do Campeonato Brasileiro. E segunda-feira, na nossa casa, a gente enfrenta o Sport. O Sport está em último colocado. O Sport tem 10 pontos e apenas 1 vitória no campeonato. Isso quer dizer que o jogo é mamata, é fácil, 3 pontos garantidos? Não. Não é. E a gente sabe que o Sport sempre complica pra gente em cima dentro de casa, né? Dentro do Allianz. Então é ir com a melhor equipe possível, jogar sério, até porque semana que vem talvez a gente tenha jogo, quarta ou quinta, vai depender da CBF, para reposição de um dos jogos que a gente tem ali faltando. Acho que talvez nem tenha, né? E aí o Palmeiras tem Sport Recife, na sequência tem o Corinthians. Então basicamente é isso, Sport Recife e Corinthians, e aí vem para uma pausa de data FIFA, e aí a gente retorna depois, tá? Então nós temos 2 jogos, assim, 2 jogos que o Palmeiras ele tem que sair desses 2 jogos com 6 pontos, ele tem que sair com 6 pontos para se garantir lá em cima, se garantir lá em cima, brigando pelo brasileiro e não deixar o Flamengo dar uma escapada não, tá? O Flamengo tá muito forte, o Flamengo tá vindo bem no campeonato, o Flamengo tem jogado bem os jogos, tá? Tem muita gente falando assim, e o Inter não fez nada. Cara, o Inter não jogou bem contra o Flamengo. Porém, o Flamengo dominou o jogo inteiro. O Flamengo não deu oportunidade pro Inter jogar. É isso, tá? E o Flamengo tem eu sei que vocês vão ficar pé da vida comigo, mas o Flamengo tem uma postura tática de jogo que o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem. Hoje o Flamengo tem um time, tô dizendo time, tá? O elenco é o melhor elenco? Cara, acho que sim também, mas hoje o Flamengo tem um time, um esquema tático, um modo de jogar que ele tira todas as possibilidades do adversário de fazer qualquer coisa, tá? Então a gente tem aí, antes da parada, da pausa, da parada para data FIFA, a gente tem 2 jogos, vamos buscar esses 2 jogos, pausa para data FIFA, o Palmeiras perde metade do time, que é todo mundo selecionável, depois a gente volta, e aí a gente segue o campeonato, beleza? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, vem bater um papo com a gente, deixa um comentário. Segunda-feira, se eu estiver lá no Allianz, me viu, vem trocar ideia, vem conversar, vamos bater um papo pra gente fazer juntos esse canal voar, beleza? Valeu, galera, tamo junto, abraço, avante palestra!